Oi pessoal, aqui é a Maíra. Oi, aqui é a Tamires. E esse é mais um vídeo do De Volta a Ravnica e hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 de Sombra e Ossos. O episódio 4 chama Otkazatia, que no universo Grisha significa aquelas pessoas que não são Grishas, são os não Grishas, né? E essa palavra é muito usada para se referir ao mal. E a gente vê que isso se relaciona bastante com o que vai acontecer aqui nesse episódio. Principalmente porque começa ele sendo o narrador das cartas, né? A gente vai vendo ele falando as coisas que ele tá vivendo, que ele tá sentindo para as cartas que ele tá escrevendo pra Alina. Isso mostra também que esse é um episódio bastante do ponto de vista dele. E por conta disso, a gente também tem nesse episódio a primeira movimentação real pra encontrar o servo, o bendito servo, que tal que é esse servo aí que a gente já viu tanto falar. Outra coisa que a gente tem nesse episódio é o início da construção da história de origem do Darkling, né? Quem ele é, o que fizeram os Darklings que vieram antes dele, né? O que é toda essa história, como foi a história da criação da Dobra também. Então a gente começa a ter um aprofundamento melhor no arco deste personagem. A gente também vai ter os Crows fazendo o que eles fazem de melhor aqui, que é tramar e entrar em ação, porque eles têm um novo desafio aqui. E aí a gente vai ter eles, né, atuando. E um outro aspecto interessante desse episódio é que a gente vai ter os primeiros sinais de pertencimento da Alina, né? Então as primeiras cenas em que ela vai demonstrar que ela tá começando a se adaptar a esse mundo Grisha e ao poder dela. E nesse episódio a gente tem a abertura de fogo. Será que isso vai ser relevante para esse episódio? A gente vê então que o Mal tá escrevendo as cartas pra Lina e ele não tem recebido as cartas dela de volta. Tem uma cena ali em que o chefe tá falando, fulano, aqui tua carta, ciclano. E aí termina de entregar todas as cartas e ele não recebe nada. A carinha que ele faz. Pobre bicho. De cachorrinho pidão. Tipo, ela não lembrou de mim, não tem nenhuma cartinha pra mim. A gente vê também a repartição dele lá de soldados é enviado para uma outra cidade e quando ele chega nesse caminho ele vê um desenho numa parede de uma santa, né? Fala, Santa Alina finalmente chegou. Mas logo do lado tem um comentário, né? Falando que ela chegou talvez tarde demais, porque muitas pessoas perderam familiares e vidas nessa guerra e por conta da Dobra, né? E aí essa coisa desse grupo aí de soldados que ele faz parte ser levado para essa cidade, que é uma cidade na borda de Fierda, é uma coisa que acontece propositalmente no livro, né? Ele é enviado para esse lugar, que é um lugar bem perigoso, e isso tem depois meus desenvolvimentos depois, eu achei interessante. Que eles manteram, né, essa lógica dentro da série. E é aqui também, quando ele tá lá sentadinho, lá esperando a carta, que a gente tem a primeira menção efetiva à caça ao cervo, né? O comandante dele vai falar que o Darkling emitiu ali uma missiva dizendo que ele quer voluntários para iniciar a uma caçada. Todo mundo dá risada, porque afinal de contas esse cervo ele é um ser mítico, né? Então ele é uma lenda, ninguém acredita que ele seja de verdade. Porém, o Maul se voluntaria, porque ele reconhece que o desenho que tá lá como referência é um desenho que a Alina tinha feito, né? E aí a gente inclusive tem o complemento dessa cena com um flashback da Alina desenhando, que era o que ela tava fazendo quando o Maul entra com o coelhinho e tal. Então eles fizeram bem essa conexão dele reconhecer também o desenho dela. E também o chefe lá fala assim, quem encontrar vai receber um convite para o pequeno palácio feito pelo Darkling, né, pelo General Kerrigan. Então ele vê assim, é a minha oportunidade de encontrar com ela. E bom, a Alina acorda, a Jenya conta pra ela que o general dispensou a Zoe e falou assim, vai pensar nos seus sentimentos aí, na sua cabeça, vai botar as coisas no lugar. E a Alina também, tipo, será que ele tá bravo comigo, não sei o quê. E a Jenya apresenta pra ela o Kefta preto. E ela fica tipo, mas essa não é a minha cor. Né? Porque ela pensou, de repente se eu usar o Kefta preto ele pode se sentir feliz, agradado com isso. Mas ela fala, não é a minha cor. Então talvez demonstre um senso de pertencimento dela com o Zeteralk, né? Que é o azul, que é a cor deles. E aí eu acho legal começar a mostrar os sinais, porque a gente não tá tendo muito controle sobre o tempo aqui,
Mas já se passaram um período significativo de tempo que ela tá ali, né? Tanto porque o Mal já foi movido de lugar, ele já caminhou durante dias pra chegar em outra cidade, né? Ela já escreveu várias cartas pra ele, então a gente vê esse senso de dias passando, que fica muito na interpretação, né? Porque eles não mostram isso claramente, né? De efetivamente quanto tempo tá passando ali. Então, eles começam a já desenvolver o fato de que ela está se adaptando de alguma forma, pelo menos entender quem ela é, né? Dentro da história. E isso vai também um pouco de encontro, porque ela tá se arrumando ali porque ela vai cavalgar com o Darkling. E aí a gente tem uma cena, que é uma cena que começa a trazer essas informações pra gente, né? E tem uma abertura muito grande do Darkling aqui também. Primeiro ele diz pra ela que não é pra ela chamar ele de General Kirigan. Ele diz pra ela o primeiro nome dele, que é Alexander. E aí eles cavalgam até uma fonte. E aí ele começa a falar que ele sempre ia naquela fonte, fazer o desejo de não ser quem ele era, né? De apagar o passado. E aí ao redor da fonte tem esculturas, né? Tá esculpido na fonte, que são pequenos retratos de como a Dobra foi criada, né? E aí a Alina fala, não, eu sei essa história. E aí ela acaba contando, né, a história da criação da Dobra pelo herege negro. E a gente tem alguns vislumbres dessas cenas, assim, são cenas bem pontuais, mas a gente tem esses vislumbres. E é claramente uma tentativa de humanização desse personagem, de mostrar que ele tem passado, que ele sofre, que ele sente as coisas. E ele fala sobre a necessidade que ele sente, né, o peso que ele sente de consertar os erros do ancestral dele. No vídeo sobre lealdade aos livros, a gente comentou sobre a diferença, né, da linhagem do Darkling. Porém, nessa cena específica, ele fala sobre os erros do ancestral, né? Ele não fala sobre ser o pai ou avô na linha de... Porque nos livros ele é o tataravô, né? Então aqui ele só acaba mencionando os ancestrais. Então, fica aqui essa retificação, né, da informação que a gente tinha passado antes. Isso. E eu acho que o legal aqui é a conexão que é feita e o fato da gente ter também esses vislumbres e o clima de flerte, né? Porque tem um clima de flerte ali rolando no ar. Gente, e é muito bom você nunca deixar você, sei lá, isso acontecer com você, né? Porque ela fica com medo de, tipo, se ela falhar em destruir a Dobra, ela vai ser considerada novo herege negro. E ele fala, nunca deixar isso acontecer com você, sabe? E aí, uma coisa interessante também é ver as expressões dele enquanto ela conta a história do herege negro. As caras que ele faz, né? Assim, ele tá meio sério. Eu acho que é interessante também ele ver como essa história é retratada. Tipo, o peso de saber como o mundo vê esse fardo que ele herdou, né? Então eu acho interessante isso também. E aí, voltando lá, né, pro Mal, ele vai com os amigos dele, vão juntos. E é bacana que, então, fortalece, né, esses laços de amizade que o Mal tem com esses amigos. A gente conhece um pouco mais sobre esses amigos. Isso é interessante pra gente conhecer também mais o Mal e também esses dois personagens que estão com ele. E aí já deixa claro que os amigos dele, tipo, não sabem de onde é que vem esse negócio. Por que ele consegue rastrear tão bem, né? Então já levanta aí essa pulga atrás da orelha. Eu acho que é uma boa forma de dizer que o personagem é amado, sabe? Porque ele tá indo numa missão impossível, que ninguém acredita, que é na borda inimiga. E aí ele traz os dois amigos pra dizer, tá, a gente vai contigo então. A gente não acredita em nada que você tá fazendo, mas a gente vai junto. Se achar por acaso, eu quero metade do que você ganhar. O outro diz que só quer comer bem, com os javalis ali. Tipo, mostra que o personagem é querido por aquelas pessoas, sabe? Sim, sim. E a gente, diferente dos livros, a gente entende por quê, né? Uhum. Sim. Aí a gente tem mais cenas do treinamento, né, da Alina com a Bagra. Dele apanhar e a Bagra pá nela, até ela exibir o mínimo de controle, né? Porque o foco que a série tá dando é nesse treinamento dela do controle, nessas interações que ela tá tendo com a Bagra. E a gente percebe que ela tá tendo pequenos progressos, mas não tá nem perto ainda de ser o que a Bagra gostaria que fosse. Enquanto isso, é tapinha nela. Aí depois temos aí o momento da Alina com a Marie e a Nadia. E ela tá assim, não, porque meu amigo Mal, ele vai vir aí, e aí eu vou ficar bem melhor. Ele sempre me deu força quando eu precisei. E a Nadia tá, e aí, quem que é esse bonitão aí? Me avisa quando ele chegar, né? Tudo já de olho no boy dela.
E ela faz uma cara de tipo, não sei se eu vou avisar vocês não, hein? Aí a gente vai ter o ponto de vista do Darkling sobre a Nina, que é bastante instrutivo pra gente, já que lá no episódio anterior não tinha colado muito a história dela ser uma radical e tal. Então, ele fala, né, que na verdade a Nina tá numa missão pra ele, porque ele tá tentando, né, descobrir o que tá acontecendo e tal. Que o condutor falou, na verdade, não seja verdade, né? Que ele sabe o que ela tava fingindo ser nessa missão que ela foi enviada pelo Darkling. E a preocupação dele também em saber onde ela tá e o que tá acontecendo, porque ela não tá dando notícias, né? Voltando, então, a jornada do mal vai ficando cada vez mais frio, né? Ou seja, a gente tá cada vez mais perto ali de Fierda. Inclusive, tem um momento que eles acham que eles já ultrapassaram, né, a fronteira com Fierda. E vai mostrando realmente a habilidade do mal, de ir seguindo, de ir rastreando. E aí eles falam que isso é cocô de servo, os amigos, tipo... Você achou mais um cocô de servo congelado, é isso? E eles vão seguindo os cocô de servo, né, pra tentar achar. Não, e o engraçado dessa cena é que o amigo pega o cocô, né? Ele fala assim, não, se os Grisha gostam, tem alguma coisa desse bicho aí que os Grisha gostam, de repente isso aqui vale dinheiro. E aí ele tá interessado. E o mal, na verdade, ele tá sentindo coisas, ele tá ouvindo barulhos, ele tá, né, vendo as pegadas que estão no chão, né? Ele tá analisando vários aspectos e os dois estão só ali fazendo algazarra. Aí a gente vai ter uma cena, então, da Nina e do Matias no navio. Ele vai abordar ela com um pedaço de comida e ela vai ficar desconfiada, né? Tipo, o que você quer aqui? O que tá rolando? Eles começam a estabelecer uma relação ali que é muito mais uma batalha de palavras, né? Ela tentando irritar ele tentando tirar alguma coisa dela, porque ele quer informações sobre o Darkling, né? E ele tá meio que chantageando ela com aquele pedaço de comida, né? E ela diz que ela não vai ser uma traidora. Então, isso estabelece talvez uma confirmação sobre o que a gente ouviu do Darkling anteriormente, né? De que ela não estava... que ela estava numa missão pra ele, não que ela estava traindo ele, como é o que o condutor nos leva a entender no episódio anterior. E aí depois a gente tem mais um treinamento, né, da Baghra com a Alina. E aí... ela é bem, assim, incisiva nas coisas que ela vai dizer pra Alina, né? Primeiro que ela pergunta se a Alina consegue manifestar o poder dela sem a muleta, que é o Darkling, né? Do poder dele, e a Alina fala que não. A Alina fala assim, e se eu, de repente, pegar um amplificador? E ela fala assim, não, amplificador é uma coisa selvagem, né? É uma barbárie só. O que faz a gente pensar também, porque a gente que já conhece os amplificadores dos livros, fica assim, né? A gente viu a Paraty ali falando sobre esses amplificadores, né? Que tem que ser fundidos com o corpo. E aí agora a Baghra tá falando que é uma coisa meio selvagem. Então, dá a entender que não é bem, talvez, o que a gente conheça, né? Esses amplificadores aí. E, por último, ela dá uma tacada final, né? Um soco no estômago metafórico, que ela fala assim, eu não sou sua mãe. Apesar de parecer que você está sempre procurando uma, né? Ou seja, pega mais na coisa da Alina ser órfã. E aí a Alina fica puta e com a raiva ela consegue usar o poder dela. Ela fala, né, você se protegeu negando a si mesma. Então ela... E a gente começa aqui a ter alguns vislumbres de uma tentativa de quebra da Alina, né, de ela se desprender das coisas do passado dela, né, do quanto isso está sendo impositivo pra ela, né, de que as pessoas ao redor dela estão dizendo que ela precisa aceitar essa nova Alina. E é só aceitando, né, ela ser Grisha que ela vai conseguir ter controle sobre esse poder que ela tá lutando tanto. Aí na sequência dessa cena aí, a gente descobre que a Baghra tinha dado um chazinho pra Lina. Bebeu ali algumas gotinhas, e aí é o que começa a despertar algumas memórias, que é do dia do teste, né? Porque a gente ainda não tem respostas totais sobre o dia do teste. Então a gente começa a voltar. Aí a gente descobre que sim, ela foi testada. Porque até então a gente vinha sendo induzido a acreditar que ela não havia sido testada. Porque toda vez que ela era confrontada com isso, a gente tinha meias verdades sendo trazidas pra gente através dos flashbacks. E aí a gente descobre que sim, ela foi testada. Mas que ela se impôs uma sensação de dor porque ela não queria
que saber o resultado, né? E aí aquela conexão que a gente vem questionando, né, exatamente de por que uma coisa necessariamente interfere com a outra, porque eles estão sempre falando de um aparelho, mas aparentemente seria esse aparelho em combinação com fazer a pessoa sentir dor do corte que faria despertar, né? E aí ela se impõe uma dor auto-infligida, a dor que eles vão fazer ali não tenha esse significado. Mas aí a minha cabeça dá 3 voltas e volta. Ela tá em dor do mesmo jeito com o tal objeto sendo o tal aparelho nela. Não daria no mesmo? Né? Ela tá sentindo dor enquanto o tal aparelho tá ali. Mas aí não acontece nada. É a dor que eles causam. Tipo de dor. Só pode ser a dor que eles causam com o anelzinho deles lá que causa esse tipo de situação. Eu ainda tô completamente perdida nessa situação. Se ela tiver, sei lá, com dor de barriga, funciona ou não? Porque eu tinha entendido que eles faziam algo com este aparelho e que a pessoa, ao estar com a dor, iria desfocar a atenção de si para se concentrar na dor, que é uma coisa que às vezes também é trabalhado, né? Tá acontecendo alguma coisa com você se foca na sua dor. Mas a condução que a série dá para isso gera umas dúvidas, assim, do que... Sim. Porque não mostra como é o teste, né? Então a gente não consegue determinar o que, afinal de contas, eles estão fazendo com ela pra dor ser uma opção aqui. E a gente vê também que nesse momento o mal não é testado, então assim, a gente não sabe se ele foi testado depois, porque no dia que a Lina é testada, ele não é testado. E a Bagra tá ali insistindo, né? Falando assim, por que você tá se prendendo tanto? E onde é que tá o mal, né? Porque a Lina, na verdade, ela tá se segurando todas essas coisas porque ela tá na esperança de ainda estar conectada com ele, né? Então eu acho que a gente começa também essa transição da Lina avaliar o quanto ela tá se prendendo a esse passado e não se deixar andar pro futuro. E aí ela fala, a Bagra é muito brutal e fala, né? Quantas crianças você vai deixar se tornarem órfãs até você resolver essa situação? Né? E é uma cena que é ainda mais brutal porque a gente sabe que o Mal tá escrevendo pra ela, né? Sim. E a gente sabe que ele não tá recebendo as cartas dela. Então a gente tá vendo a personagem se desprender do outro personagem por uma coisa que existe claramente uma interferência externa aqui. Sim. Né? E aí estou eu neste momento chateada que a Lina tá seguindo por esse raciocínio. Como isso aconteceu? Como eu chego nesse momento torcendo pra ela não desacreditar o Mal? O que rolou? Eu não sei. Não sei. Lavagem cerebral. Não é possível. Você morreu e foi substituída. Eu sou a nova Figerdana. Fui pra Figerda. E voltei. Ai, gente. Aí chegou um momento bom demais. Que aí, a Lina tá lá, né, no meio da noite, não consegue dormir. Aí ela vê uma porta, ela entra, tá a Darkling lá pensando, olhando o mapa, né? E aí ele explica pra ela um pouco, né, sobre essa coisa da divisão, né, e tal, de Havik, pipipi, e tal, o cara lá, que é esse general, que é o líder. E aí ele fala, né, que a importância, enfim, de eles conseguirem fazer isso. E aí a gente tem aquela cena que a gente viu no trailer, né, que é a cena que ele pega, assim, no rosto dela. Ele fala assim, eu espero por você faz muito tempo. Socorro! Gente... Assim, impressionante o autocontrole dessa mulher, né? Porque ela fala assim, tá bom, preciso dormir, beijo, tchau. Gente, o olhar que ele lança para ela nesse momento, parabéns, hein? Maíra estaria desmaiada já. Eu pensei, ai, gente... Situação difícil, hein? Mas eu acho que essa recusa dela a ele, nesse momento, faz muito sentido. Até a forma como ela vai se comportar depois também faz sentido, porque ela está nesse momento em que ela ainda não se desprendeu do mal. Então ela não consegue ver essa abertura dela ceder ao Darkling, né? Então eu acho que funciona e faz sentido esse momento dele mostrar alguma... Não é fragilidade, assim, né? Mostrar que ele tá interessado e que, enfim, ela é importante pra ele. E ela dá uma recusada, sabe? Aí a gente volta pro arco da Nina e do Matias. Eles estão em alto mar, tá vindo uma tempestade. E aí o cara que parece ser um comandante do navio, e eu até coloquei uma observação, né? Porque esse cara é quem dá a ordem pro Matias. Mas ele não é o mesmo cara lá da primeira cena, né? Então... Não foi apresentado pra gente ainda a cadeia de comando
comando, né, a qual o Matias serve aqui, né? Que nos livros é a figura do Brum muito bem estabelecida, né? Só que não é o mesmo cara, enfim. E aí o cara fala assim, se a gente naufragar, é pra matar todas as prisioneiras. E aí o Matias fica, como assim? Né? E o julgamento? E aí o cara, tipo, que julgamento, meu? Elas vão morrer de qualquer jeito, né? Que é o raciocínio que a Nina já tinha flexibilizado em cima dele. E é uma fagulha pra ele pensar, assim. Eu, particularmente, acho que é muito pouco, sabe? É muito na entrelinha, fica muito na interpretação de quem já tem conhecimento prévio. Total. Né? Você fica sem saber, tá, mas por que ele tá questionando? Não, sabe? Pra gente que lê o livro é fácil entender, mas eu não sei o quanto o espectador que não é consumidor dos livros tá entendendo toda essa dinâmica aqui, né? Dessas conversas que ele tá tendo, dessas dúvidas, se dá pra realmente sentir a dúvida dele nesse momento. Com certeza. Acho que não fica nem um pouco claro, assim. É uma projeção nossa que já sabemos quem que é o personagem, né? Isso é bem prejudicial, assim, né? Porque não tá contando realmente a história que precisava estar contando pra gente acreditar nesse personagem e no que ele tem pra mostrar. E bom, a gente então volta pra Alina e ela, nesse momento, sentindo que ela precisa seguir com a vida dela, né? Então ela começa a repensar várias coisas, as palavras que as pessoas estão falando pra ela, né? Sobre o poder dela, sobre o lugar dela. E aí ela pega, né, na cicatriz na mão dela e vem a frase da Bagre também, né? Fala que precisar das pessoas, precisar de alguém é uma fraqueza. Então é meio que um momento, parece que ela decide que ela vai deixar aquilo tudo pra trás. Então eu acho que nesse episódio a gente consegue ver esse arco da Alina, né? Esse arco dela ainda tá presa, ela não consegue exercer todo o poder dela por causa disso, e aí ela vai deixando isso pra trás, ela vai assumindo quem ela é, e o poder dela também vai surgindo. E aí ela começa a tomar outras decisões também. E eu particularmente achei muito forte toda essa sequência de cenas, porque corta automaticamente, né, pro mal, a narração dele falando dele, eu já ouvia o zumbido que ele tá buscando agora desde criança, né, que é o que tá conduzindo ele pra esse cervo, que é também uma carreira de migalhas que a série está deixando pra construir outros arcos no futuro, tá, gente? E aí, eu achei legal isso, assim, eles já estabelecerem isso também. Que ele reconhece aquele som, que é algo que vem desde criança, e aí você vê o quanto ele tá se dedicando àquilo pra chegar até ela, no mesmo ponto em que ela tá prestes a quebrar esse elo. Especialmente porque na sequência a gente tem, pra amarrar já todo o arco dele, a gente tem o ataque dos Fijerdanos, né? A gente tem os amigos dele sendo mortos, que tem um impacto muito grande, a gente vê o desespero que isso significa pra ele, né? Sim. Que nos livros é muito sutil, porque a Alina só fica sabendo que isso aconteceu, a gente não vê acontecendo. Não vê. Então tem um impacto muito grande, porque ele tá sacrificando coisas importantes pra chegar até ela, né? E ela tá prestes a soltar a mão dele, sendo que é claro que aqui ele talvez tenha menos coisas pra se agarrar, enquanto ela foi aberto todo um mundo de opções, né? Então ela tá tipo, eu posso ter uma roupa bonita, uma casa nova, novos amigos, um cara bonitão aqui que está disposto, né? E o outro tá lá, no meio do nada, com todo mundo morto ao redor dele, catando cocô de cervo, e a menina tá lá, tipo, Então eu achei muito bem feita essa sequência nesse episódio, assim, de mostrar o desprendimento dela. E então, a próxima cena também acho que dando continuidade nessa construção, que é o Mal lembrando como ele conseguiu a cicatriz dele, na mão dele, né? Que ele fica sabendo que ele vai procurar ela, né, no exército, não sei o quê, fica sabendo que ela é presa, porque, obviamente, uma pessoa foi babaca com ela, a Alina não deixou pouco, foi presa, deu porrada no cara, o Mal vai atrás do cara, enfia porrada no cara também, e com isso ele ganha 11 pontos na mão, né, porque acho que ele quebra, o negócio vai tá na cara do cara, e ele é preso também, e aí ele fica do lado dela, e ela acorda assim, fala, você tá aqui também, ele fica assim, pois é, né, acontece, as coisas de sempre. E aí ela fala assim, a gente combina. Olha, mostra a cicatriz dele e fala assim, a gente combina. Ai, que ódio! E é legal, porque a série tava induzindo a gente pensar que a cicatriz dele era por causa do corte lá da criança, né? Porque ele tava com a mão enfaixada e tal. E aí a gente
entende de verdade a história do corte. E aí, ao mesmo tempo em que ele tá contando essa história, a Alina tá pedindo pra Gênia apagar a cicatriz dela. E a hora que a Jenny apaga, a Jenny fala assim, tem certeza? Ela olha pro Kefta preto e ela fala, sim. Então é como se ela estivesse naquele momento realmente fazendo aquela escolha, né? Esse é o meu futuro, é isso que eu quero, né? E eu quero apagar o meu passado. Então eu acho que é bem significativo, assim. E a gente tá vendo esses dois lados, né? E aí a cena final, né, é o Mal se levantando no meio daquela situação de catástrofe ali e avistando o cervo. E aí ele complementa o monólogo que ela tinha feito no episódio anterior, falando que ela é o norte dele. E aí, amigos e amigas, fãs do Grishaverso, eu queria dizer que agora acabou pra mim. Acabou! Este é o episódio que muda completamente a minha visão sobre o Mal. Virei Mal Stan. Sou Malina. Hashtag Virou Malina para sempre! Ai, gente, que ódio. Porém, gostei. Né? Que Odiei. Ódio, gostei. 5 estrelas. Odiei 5 estrelas. Que inferno, entendeu? Que inferno. Que inferno. Ai, nossa, revoltada aqui, sabe? Mas é realmente muito bem feito. É muito bem feito, é muito bem construído. Eu senti, eu fiquei emocionalmente envolvida, sabe? Mesmo eu falando assim, não quero. E aí, tipo, tá bom. Não, e aí ao mesmo tempo em que eu me sinto, eu fã, me sinto com muitos sentimentos, porque eu fico assim, eu não quero gostar desse garoto. Daí eu penso, nossa, mas tá tão bem construído, como é que eu não vou gostar desse garoto? Olha ali, coitado, Sim, sofrendo. É claro que ele gosta dela, daí eu fico, tá bom, vou gostar desse garoto. Aí eu me lembro de todo o ranço que eu passei lendo esses livros, e eu penso, mas por que a Libertugo não fez isso no maldito livro, entendeu? Por que eu tinha que passar por toda essa angústia, esse ranço, entendeu? Durante 3 livros, se podia ter sido feito assim desde o princípio. Eu acho que ela aproveitou a oportunidade pra fazer esse retcon aí, sabe? Pra organizar as coisas, que ela ficou assim, nossa, caguei, né? Tá bom, gente, agora eu vou fazer direito. Eu acho que quando ela falou que ela era fanfic, eu acho que essa é a fanfic. Então, a gente tinha pensado que era pro outro lado e não era. Não era. Mas assim, eu achei legal que finalmente faz algum sentido, né? O envolvimento da Alina com o Mal. E ao mesmo tempo, o interesse dela pelo Darkling. São 2 coisas bem diferentes, né? As 2 funcionam, eu acho. Sim. Sabe? São 2 sentimentos diferentes, são 2 atrações diferentes. Não fica uma coisa meio bestinha, assim, sabe? Eu achei que não deixa a Alina sendo... essa boba aí dividida entre esses 2 caras, sabe? Eu achei que os 2 são interessantes, os 2 fazem sentido pra Alina de alguma forma. E agora, indo pra timeline dos Crows, temos então aqui, logo nesse começo, a gente perdeu, né? A gente ficou lá, que é isso aqui? Que é essa mulher aqui? Que esse negócio tá acontecendo aqui? A gente não se tocou que aquele fundinho onde essa mulher tá fazendo aí a estripulia dela é o mesmo que a Inês vai descer depois. Então a gente... A gente pateou, assim, né? A gente podia ter cantado essa pedra. A gente podia ter cantado essa pedra. Falhamos, Maíra. Aí eu queria dizer que esse momento é todo do Jesper, né? Porque o Jesper, primeiro, ele fala... até que foi bem, né? Lava dobra. E aí a lembrança daquilo, e Volker, tiro, e Calce, né, rezando, e segura a cabra. E não... Como assim? Foi tudo bem. E aí a gente tem a cena que... Meu Deus do céu, o Jesper, né? Tudo pra mim, tudo na minha carreira. Se despedindo da cabra, porque ele vai precisar deixar Milo pra trás. Milo! Eu amei que chama Milo. E aí, lembra que a gente falou que a cabra era importante? O Jesper deixa na cabra uma bala, como lembrança. Ele fala assim, vou deixar com você esse presente aqui. Bota uma coleirinha ali na cabra, tem uma balinha ali. E aí... É muito legal que eles veem que a próxima solução que eles precisam alcançar vai precisar do quê? De um roubo. O Jasper tá super empolgado, né? Um roubo! Yes! Ele tá assim, né? A realização do sonho do Jasper, que ele precisava de um roubo. Mais um roubo. E aí cada um vai ter seu papel. Então, a gente vai vendo, né, o Kaz narrando, e a gente vê o Kaz como um pintor. E ele todo simpático, sorrindo, que é uma coisa muito estranha, né? A gente vê o Kaz desse jeito, que ele tá sempre muito
sério, assim, pensando e refletindo e maquinando. E ele, tipo, é simpático, oi, meu querido, não sei o que lá, então eu preciso desse negócio aqui. E aí o cara, né, vai lá fazer um negócio pra ele, então, tipo, é outra visão, né, do caso. E aí a parte da Inês é aquela coisa, né, mostrando que ela é muito sorrateira. Então, tipo, o cara virando de costas e ela indo atrás dele, assim. Dançando atrás dele, né? Sensacional. Sim, é muito, muito bom. E o Jasper, né, se infiltrando. E, nossa, tem uma parte que eu achei tão inteligente, que é a coisa da a Inês ficar presa ali. E o Jasper espera tocar, badalar o relógio pra atirar, pra abrir a porta pra ela. Ó, muito bom. Sensacional, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é um artifício que eu gosto muito, que é que o que tá sendo narrado não necessariamente é o mesmo que a gente tá vendo em cena, mas as coisas combinam, que é o famoso 1 mais 1, 3, né? Então, a gente tem coisas acontecendo e aí você vai pegando os entremeios ali, mas o que o Cass tá narrando, e é também mais uma demonstração do como a cabeça dele funciona, né? Porque ele cantou todo aquele plano antes, e aí a gente tá vendo em ação, e ao mesmo tempo que a gente tá vendo em ação, a gente também tá vendo os problemas que surgiram com o plano e eles resolvendo as coisas, né? Então é muito interessante e é a grande essência do que os Skrulls são. Essa cena é a grande essência do que eles são enquanto um grupo, né? As coisas que eles fazem, o que eles estão preparados, né? O quanto eles são bons. E por isso que eles terem recebido essa missão, né? Assumido essa missão de 1 milhão de Krugers não é uma coisa aleatória, né? Eles são bons no que eles fazem. E eu acho que mesmo com as pequenas coisas, a gente não tinha visto eles ainda em ação. Sim. Então... Eu achei ótimo, assim, eles colocarem isso na série, porque é realmente a essência, né, desse grupo, até da duologia, né? Então eu achei muito legal. E aí a gente vai para a solução dos problemas, que é o condutor. Lá no começo, né, a primeira cena deles, quando o Jasper diz isso foi, até que foi bem, a gente vê a mulher despencando do tecido. Sim. E o condutor, ele dá uma olhadinha assim, tipo... E aí ficou aquela suspeita no ar. O condutor, ele armou, então, pra cima dessa mulher, pra que ela despencasse, e a Inês tomasse o lugar. Então ele pega lá o cara da trupe, leva lá e diz, olha aqui, quem sabe. Daí o Cass... É engraçado porque conforme o Cass vai entendendo o que aconteceu, ele vai virando assim pra Inês, tipo, deixa eu ver o quão braba a Inês está nesse momento, o que a gente vai fazer ela fazer. E aí ela começa a entregar as facas pro Cass, né? Porque ela vai lá performar. E aí a gente tem uma sequência incrível também, que é a Inês, né, no tecido. Aí depois o Jasper dizendo, então, ela vem com o pacote, daí ele dá o tiro na carta e o cara chega pro Cass e diz, e você? O palco é seu. E o Cass, não, eu acho outro jeito de ir. Qual que é a sua habilidade? Não. Muito bom. Então a gente vê pela primeira vez essa habilidade circense, né, da Inês, porque a família dela era uma trupe de circo, que eles viajavam, então, por toda a Ravka, né, como a gente já sabe, dando a volta ali na dobra. Então, desde pequena, ela aprendeu a saltar, a fazer essa coisa com os tecidos, e muito da agilidade, né, que ela tem para escalar as coisas, para cair com graciosidade, é porque ela teve esse treinamento circense. Então a gente pôde ver aí, além de ser muito bonito, mostra que a Inês é muito habilidosa. E a gente tá comentando isso pra vocês, porque a série, infelizmente, ainda não nos mostrou isso, né? Aparentemente, a Inês, que é uma super não assassina porque ela não podia matar, mas uma super mulher ali, não sei o que, sobe, desce, rarará, e atira a faca, e teve lá no Menagerie, também tinha esse dom, e a série está... Algumas coisas está pecando em nos passar a informação, né? Porque esse é um contexto que vem completamente dos livros e que a série só mostra ela já fazendo, né? Ela sabe fazer isso, pronto. E aí, como assim? Essa menina sabe fazer tudo, aparentemente, né? Porque muitas ninguém funções. Sabe, porque ninguém sabe. E bom, gente, essa foi a nossa review do episódio 4 de Sombra e Ossos. Vocês com certeza devem ter visto, né? A review do episódio 3 no canal da Tamires, mas não deixem de se inscrever lá. A gente tá com uma playlist com todos os vídeos das nossas impressões da série e também de várias outras coisas do universo Grisha. A gente fala sobre os Santos, a gente fala sobre como é que funciona o Segundo Exército, uma série de coisas aí. Então não deixem de olhar lá, vai estar aqui na caixa de descrição e também nos cards. E os próximos vídeos vão sair no dia 28 e no dia 2, falando sobre os episódios 5 e 6 e 7 e 8 para encerrar a temporada. Mas com certeza a gente vai continuar falando aí sobre o Sombra e Ossos por bastante tempo, se vocês quiserem.
E é isso, gente. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.